Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez, trazendo mais um convidado e ele que volta agora, né? Mais uma vez, já houve um episódio passado, né? O Sifu, Raul Marcelo, aqui representando a família Chan de Choleifá, né? Estilo maravilhoso de Kung Fu, que ele vai falar mais um pouco, mas principalmente eu chamei ele aqui hoje porque eu estou muito curioso para saber. Ele participou de um encontro lá na raiz do sistema, lá na escola, na fonte, né? Lá em Xinhui, e teve um encontro maravilhoso com vários membros da família Chan, inclusive, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, o próprio Shen Yunfa, né? Patriarca da família, que esteve lá presente, né, nesse encontro. Mas tudo isso eu vou deixar, se for o Marcelo falar. Eu agora, nesse momento, peço a contribuição de você para que curta esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, um pessoal que você gosta que gosta como você de arte marcial, principalmente o Kung Fu, que esse papo vai ser muito interessante e garanto que vai ser muito cheio de cultura marcial também. Muita da cultura chinesa vai estar aqui hoje nesse papo. Sifu, Raul, Marcelo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por participar aqui desse bate-papo com a gente, trazendo essas informações, que eu sou o primeiro a ficar curioso, saber como é esses encontros, saber como é que é a atmosfera lá do salão ancestral, né? Saber como é que foi essa reunião da família Chan. Com a palavra o senhor, conte para a gente. Bom, Arnold, antes de mais nada, agradecer mais uma vez, querido, esse convite, né? O seu canal já é um canal que a gente acompanha e, além de estar acompanhando, né, esse trabalho que você faz, que é extraordinário, a gente também já pode contar com essa parceria, né? No sentido da gente estar aqui sempre dialogando, compartilhando, falando sobre Kung Fu, que é uma coisa que nós amamos tanto. Então, assim, é uma alegria poder estar aqui contigo. E, na verdade, depois que eu cheguei, tipo assim, foi uma tanta coisa, né, acontecendo, tantos detalhes para ajustar, tantas coisas que estão rolando também aqui em Curitiba, né, aqui no estado do Paraná, onde a gente está sediado nesse momento. Então, eu estou super afastado das redes, então nunca mais fiz nada para o YouTube, eu estou postando só no Instagram, né, e focado mais assim no offline. Então, assim, o teu convite veio a calhar, porque foi muito legal a gente poder ter tido essa oportunidade, ter esse espaço, você abrir esse espaço para a gente, né, para a gente poder compartilhar um pouco de como foi a viagem, porque de fato foi impactante. E eu te digo, eu estou ainda digerindo tudo que eu vi, tudo que eu senti lá, né, o contato com a família, o contato com o mestre Chen Yongfa, né? Eu tenho um sobrinho que também é aluno meu, o Henrique, e ele me fez uma pergunta. A primeira pergunta que ele me fez foi: como é o mestre? E a resposta, e a resposta que eu dei para ele, eu falei bem assim: olha, é um mestre chinês autêntico. Sabe aquele mestre chinês que você visualiza em filmes e que você vê no contato? Aquele mestre que ele é absolutamente surpreendente em cada resposta, porque ele te mantém no foco, ele é preciso, ele é focado, ele não perde tempo, ele é muito objetivo em cada coisa que ele fala e ele está o tempo inteiro te trazendo de volta para um estado de percepção, um estado de presença muito intenso. Então, assim, é difícil você se aproximar do mestre, por isso que eu costumo dizer que eu aprendi muito com ele, sem ele dizer absolutamente uma única palavra. Só o fato de estar naquela atmosfera, de estar próximo a ele ali naquele momento, a maneira dele olhar, a maneira dele responder algumas coisas, te deixa num estado de percepção, de alerta percepção, de alerta novidade, né? Te deixa com os cinco sentidos assim extremamente apurados. Então, assim, foi uma experiência extraordinária, não só com ele, mas com todos os sifus, todos os mestres da família. Ah, bacana, bacana. Mas já me conta como é que foi aqui receber. É um convite que é recebido? É uma inscrição que é feita? Como é que funciona esse processo para. Acredito que você deve ser chamado, né? Como é que foi É, já foi receber essa incumbência de estar presente?
Então, num primeiro momento, o meu Daitirin, ou o meu Sifu, né, o Sifu Thomas Fu, que é o que tá sendo, digamos assim, o meu introdutor na família, ele que está me ciceroneando nesse processo, ele mencionou, ele falou, ó, vai ter a viagem para a China, e talvez seja uma oportunidade excelente de você ir. Eu falei, olha, sou, estou aberto, se eu receber o convite vai ser maravilhoso. E aí, na sequência, eu recebi o convite direto do quartel-general do sistema Tcholifá, que é na Austrália. Recebi o convite oficial da família, e esse convite, ele, digamos, foi extensivo ao governo chinês, porque, tipo, eu tenho até uma carta, posso te mandar depois, que veio escrita em chinês pela organização política da região, ou seja, a prefeitura local, eles enviaram esse convite, porque o evento não foi um evento isolado apenas da família Chan. Estava ali, digamos, a família Chan em peso, mas outras escolas de Tcholifá também estavam presentes. E foi um evento que está sendo feito lá na região, na vila de Xinhui, como uma espécie de lançamento de uns espaços novos que eles criaram. Né? Nós temos algumas fotos aqui, depois eu posso até te enviar esse material, não sei como você vai fazer a edição, se você quiser ir colocando algumas fotos juntos, né? A proporção que a gente vai falando. Né? Então, foi inaugurado uma espécie de museu. Nesse museu, o mestre Chen Yongfa, ele começou a abrir algumas informações que estavam restritas ao material tradicional da família. Então, assim, ele tem vários escritos que foram entregues desde o patriarca fundador, desde o Changhen, ou Changhen, né? O mestre Changhen, ele escreveu muitas coisas porque ele deixou registrado os ensinamentos dos mestres que ele teve, né? Chan Weiwu, Li Yaosan e o mestre Choi Falk, ele registrou isso. E ele passa esse material com os registros de todo o estudo que ele fez, todo o treinamento, toda a progressão e avanço dentro do Kung Fu, ele lega o Chan Kung Pak, o mestre de segunda geração. Então, esses materiais eles foram sendo acumulados e eles foram sendo ampliados. Aí o que acontece? O mestre agora ele está em uma fase em que ele está preparando a estrutura de legado para as próximas gerações. Então, o que ele fez? Ele pegou uma parte desse material e está registrado, isso está em quadros enormes dentro do museu. Né? Eu vou depois te mandar as fotos, mas aqui tem algumas coisas, enfim, não vai dar para mostrar aqui no celular, mas eu vou te mandar para você poder colar aí. Então, esses escritos são os relatos dos mestres que passaram. Outra coisa, ele escreveu um livro, esse livro aqui, ele não vai ser publicado fora da família. Então, é um registro interno da família de algumas informações, alguns extratos que tiveram das informações características, deixa eu achar a câmera aqui, do nosso sistema. Então, cara, e tem uma outra coisa extraordinária também que está acontecendo, que um pessoal que faz filmes procurou o mestre para fazer um filme sobre o Tcholifá. E eles querem fazer um filme sobre a estrutura dos 18 bonecos do sistema. E o mestre, ele comentando com a gente que ele pensou muito se ele iria abrir isso ou não. Ele diz que ninguém tem essas informações de todos os 18 bonecos. E ele acredita, aí depois ele deu autorização para fazer esse filme, desde que ele fizesse o acompanhamento detalhado da história. Né? Para que tudo isso saísse a público de uma maneira fidedigna ao que realmente aconteceu dentro da família. Então, assim, isso está em movimento, é uma coisa que está acontecendo, o mestre está negociando e ele está preparando essa estrutura para poder deixar o legado pronto. Por exemplo, aqui mesmo está a relação de todos os discípulos dele, dentro das suas verdadeiras hierarquias. Né? Então, tem os discípulos que foram aceitos, porque ele tem os graus, né? Primeiro entra como leopardo, depois como tigre, até chegar à condição de dragão. Então, tem os dragões de bronze, de prata e de ouro. Né? Existe uma hierarquia interna, que essa hierarquia ela está relacionada ao domínio, não só
técnico do Tio como um sistema de Kung Fu, mas também ao domínio interno de cada um desses membros. Então, assim, é esse movimento, sabe? Tem muita coisa acontecendo em relação ao Tio. A família, ela é muito mais forte, Arnold, do que eu imaginava. Estavam lá 21 países, só não tinha ninguém da África, infelizmente, porque já tiveram alguns discípulos, eu não sei como que está o andamento no continente africano, mas não tinha ninguém especificamente da África lá. Mas de todos os outros continentes do mundo, tinham mestres representando e com as suas bandeiras dos seus países lá. Maravilhoso. Isso, imagino que seja fascinante estar dentro de uma estrutura dessa, ainda mais com tanta informação, né? Informação essa que, vamos dizer assim, está restrita à família, né? Não é uma informação pública, né? Tá lá coisas que fazem, e com certeza vai ter algumas informações que se encaixam para fazer sentido. Ah, então por isso que isso é assim, né? Então eu acho fenomenal esse tipo de experiência. Agora conta pra gente, chegou lá, como é que foi a recepção? Como é que foi como vou dizer, né? O acolhimento, né? Como é que você foi recebido lá? Então, a princípio, eu estava muito preocupado com isso, porque todos nós sabemos, ou quem já foi na China sabe que a questão da barreira do idioma lá é complicado. Nem todo mundo fala inglês, então o pessoal fala chinês mesmo, e tipo, eles não... Aqui, nós brasileiros, a gente tem aquela coisa de sempre, né, o brasileiro ele fala um pouco de cada idioma para tentar ajudar as pessoas que chegam, né? Você fala um pouquinho de espanhol, você fala um pouquinho de inglês, você fala um pouquinho, a pessoa vai arriscando tudo, até francês. Mas os chineses não têm isso, eles são parecidos com os franceses nesse aspecto. Tipo assim, eles vão falando o idioma deles e você que se vire para poder se adaptar ali. Então, eu estava um pouco preocupado com isso, porém, a organização da família foi extraordinária nesse sentido. Nós temos o papel do Dai Rin, né, que é o Mike Whelan, né? Inclusive, no Instagram, eu fiz uma postagem de uma foto falando sobre ele, os treinos que eu fiz com ele, que é um mestre extraordinário. Ele dominou palma de ferro, a mão dele é enorme, o cara ele bate em você assim, parece que vai... Você sente a corrente elétrica no teu braço, no teu corpo, cada vez que ele toca em você. Ele tem um domínio da parte energética assim, extraordinário. A gente teve a oportunidade de fazer alguns treinos com ele, mas, ao mesmo tempo, fora esse conhecimento que ele tem de Kung Fu, das energias do Kung Fu, ele também é uma espécie de irmãozão mais velho de todo mundo, tanto que ele tem o título de Dai Rin de todos. Até os discípulos mais antigos, que são os dragões de fogo, ele é um dos 3 discípulos mais antigos do mestre Chen Yongfa. E ele está com o título de dragão de ouro. Só existem 4 discípulos com esse título, né? Que é o Dai Rin, o Mark Whelan, da Austrália, tem o Barry William Hale, da Austrália também, o Sifu Sérgio Arione, do Canadá, e um polonês que já faleceu. Ele recebeu essa titulação em memória. Então, dos 3 dragões de ouro que tem, o Sifu Mark Whelan é um deles. Ele preparou, ele que organizou todo o evento, ele estava à frente do evento. Então, quando nós chegamos lá, eu comuniquei a ele que eu estava e ele me mandou uma pessoa de Xinhui de carro para vir me buscar. Então, era uma senhora, ela me pegou, me levou até Xinhui, até o hotel. Né? Isso, Então, perdão. Em qual cidade você chegou primeiro? Você foi direto para. Eu esqueci o nome da província. Ou você veio é, para Hong Kong? Chegou para Hong Kong, né? não, o meu voo eu fui para o Catar, e do Catar eu peguei um voo direto para Guangzhou. Né? A cidade é Guangzhou, é onde tem um aeroporto, que é, digamos assim, a principal cidade dali da região, né? do sul da China. É quase como se fosse, sei lá, a capital da província ali, porque é onde tem o aeroporto, o pessoal normalmente chega ali, estava tendo algumas feiras também. Então, é assim, super movimentado nesse período. E eu achei que ia ser uma coisa, como a primeira viagem que eu fiz, uma coisa meio isolada, né? Quando eu cheguei, a primeira viagem que eu fiz para a China, quando eu cheguei na Coreia, já não tinha mais ninguém que falava português. Mas dessa vez eu fui até Guangzhou ouvindo português no avião, tinha muita gente indo para lá, muito brasileiro.
Estava super movimentado porque está tendo feira de negócios, né? Ah, não, os caras estão muito à frente, assim, em termos de negócios, assim, a China está avançando, digamos, a China está mais capitalista que muito país capitalista que tem, então, assim, eles estão trabalhando muito, assim, muito, muito, e está à frente em termos de tecnologia, em termos de uma hotelaria também, os caras estão, assim, voando, viu? Voando mesmo. Então, quando eu fui direto para Xinhui, né? Que nós chegamos no hotel, já estava toda a estrutura lá, o pessoal estava se organizando, pegando uniforme, aquela coisa toda. Então, o Daici Rimarco ele me recebeu e ele encarregou um Sifu, que é os Fu James, ele nasceu em Hong Kong, mas hoje ele está morando na Austrália, para me acompanhar nos primeiros momentos. Então, aí já foi a primeira coisa que me causou um impacto e eu comecei a entender a estrutura da família de uma forma distinta. Porque, veja, Arnold, não tem um Sifu, ele não é, digamos, não é só ele o Sifu daquele aluno. O aluno é aluno da família. Então, todos os Sifus, eles são meus Sifus. Eles vão me ajudar, eles vão cuidar de mim, eles vão, entende? Porque cada um deles chegou a um grau de desenvolvimento de uma determinada parte, o mestre ele não conseguiria. O mestre Chen Yunfei ele não pôde passar tudo para uma única pessoa, sob pena do legado morrer. Então ele estruturou um grupo. Isso é extraordinário. Ele estruturou um grupo. Então, por exemplo, nós vamos encontrar um cara que é especialista na parte interna. Ele conhece Cholifá, mas ele é especialista em Lohan. Tem outro cara que é especialista na técnica de punho curto, trabalha com os bonecos e tal, dominou aquela técnica que é a essência do Wing Chun, e que isso está no nível avançado do Cholifá. Então, existem bonecos, inclusive, similares ao do Wing Chun, muito, muito iguais, assim, até a forma de você executar também os movimentos, porque isso fazia parte do legado do Templo Shaolin. Então, existe um mestre que é especialista nisso. Aí tem um outro mestre que é especialista em outro aspecto. Aí, para que você possa conhecer o sistema, você acaba passando pela mão de todos esses mestres, e um pouquinho eles vão chegando em você e te entrega alguma coisa. Chega ali, deixa algo, só olha, observa isso aqui, olha esse detalhe, né? Então, essa vivência foi extraordinária, porque foi o primeiro ponto, quando você me pergunta como foi essa recepção lá. Teve um Sifu, um mestre que ficou do meu lado, me levou para jantar, não me deixou pagar. Ele não me deixou pagar, eu queria pagar a conta, porque, tipo assim, meio que aqui é o inverso, aquela coisa, nossa, você quer, né? Eu queria pagar para ele, eu falar, não, se for, quero pagar a conta. Ele já tinha pago. Silenciosamente, ele levantou quando ele disse que iria no banheiro e ele pagou a conta, cara. Quando eu saí para pagar a conta, já estava pago, eu fiquei branco, morto de vergonha. Eu falei, mas como o senhor faz isso? Ele falou, não, você é meu convidado. E explicando as coisas. Então, ali naquele primeiro momento, o primeiro jantar que eu já tive uma aula de cultura chinesa, ele falando sobre os pratos, ele falando sobre a culinária cantonesa, que era totalmente distinta de toda outra culinária na China e daquilo que a gente pode provar. Então, é um alimento que sempre envolve, tem muitas massas, mas são massas feitas de uma forma que não te deixa, digamos assim, sabe quando a gente come um pão que você fica meio pesado, você fica inchado? Não tem nada disso. Então, assim, eles comem muita carne, é muito proteica a alimentação deles, né? Toda a alimentação é muito fundamentada e correlacionada com a medicina tradicional chinesa, ou seja, vai te trazer diversos sabores, diversas energias diferentes que vão contribuir para o treinamento. Então, assim, ali já foi um primeiro momento que ele começou, era uma aula, eu estava assim, de queixo caído, e ele explicando, ele dizia, olha, isso aqui serve para isso serve para isso, olha, a gente pediu isso aqui, ó, esse aspecto aqui vai te ajudar nisso, esse vai te... Eu falei, caramba, então, quando eu estava finalizando ali aquele encontro que eu tive com ele, eu entendi o que Paracelso dizia, que o alimento deve ser a tua medicina, né? Ou seja, você come de forma a se curar e alimentar o teu ti de uma forma diferente. Então, esse já foi o primeiro momento. Eu me senti, assim, muito bem acolhido, né? Eu não esperava aquilo naquele primeiro instante. Depois, quando eu volto para o hotel, quando eu chego lá, o mestre Shen Yunfa estava sentado.
eu já me aproximei, né, para cumprimentá-lo. Claro, eu saudei. O Daisy me apresentou, disse: olha, esse aqui é o que está sendo orientado pelo Thomas Fu. Aí ele, bem-vindo do Brasil, né, pegou minha mão, já senti a mão dele, um ti, energia, a mão muito quente. O clima estava frio e a mão dele muito quente, mas muito quente. Quando eu toquei assim, eu já recebi aquele primeiro impacto. Eu não sou uma pessoa, Arnold, que eu fico assim. Eu não gosto dessa coisa de estar idolatrando ninguém, sabe? De estar colocando, endeusando ninguém. Eu acho que todas as pessoas têm as suas falhas, têm os seus defeitos, são pessoas humanas. Mas tem determinadas coisas que você tem que ter uma capacidade de observar o óbvio. E você observa o óbvio sentindo aquilo que é concreto, aquilo que se manifesta fisicamente. Porque não adianta eu falar uma coisa, mas no momento em que você se aproxima de mim, ou você toca, ou você convive, você demonstra outra coisa. Né? Você pode estar falando o tempo inteiro de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa bacana, mas no convívio você é uma pessoa insuportável, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável, uma pessoa que não tem uma energia boa. Então, assim, fala e faz. Aí eu comecei a perceber essas coisas, né? Ele me acolheu, ele disse: seja muito bem-vindo. Senti a mão dele, a energia quando eu toquei. Ele me olhou fundo no olho, ficou me observando assim, ficou me medindo. E eu já preocupado, falei: que será que o mestre está vendo aí, né? Será que ele está observando, né? Os Futomas disse que como ele conhece muito de uma técnica muito antiga de manejo, de manipulação dos ossos, né? Uma técnica que vem dentro da família há um determinado tempo. Então, ele reconhece muitos aspectos do trabalho de energia que tu fez com Kung Fu a partir da leitura corporal. Ele já identifica. Então, ele foi no primeiro momento, ele já estava me olhando e eu sabendo que ele estava examinando alguma coisa, né? Esse foi o primeiro contato. Vai me ajudando aí, porque senão eu vou falando aqui, Não, aí maravilhoso. Maravilhoso, eu não esperava menos, né? O Mestre Shen Yun-Fa é uma figura, vamos chamar pitoresca no mundo das artes marciais chinesas, né? Ele tem uma personalidade que é dele. Você olhando os vídeos, sem se aproximar, à distância, e você já olha e já diz, cara, esse senhorzinho aí não é para brincadeira, não. Ele manja, ele sim, manja, entendeu? Ele tem uma personalidade bem, como eu vou dizer, uma personalidade forte, né? Apesar de, pelo menos visualmente, eu acredito que seja uma pessoa de baixa estatura, franzina, mas de uma energia que visualmente ele impacta onde chega. é isso aí. Eu Você acho fantástico. definiu bem, porque ele é muito pequeno. Você olha para ele assim, ele tem quase a estatura de uma criança. Ele é muito magrinho, né? Então, assim, provavelmente ele deve ter uma alimentação assim, não muito calórica, porque ele é muito magro, mas ele tem um nível de energia assim extraordinário, que você sente no toque na mão e na aproximação. Ele tem uma presença, o ti dele se espalha no ambiente de tal forma que tipo ele te intimida. Eu não sou uma pessoa de me intimidar facilmente, assim, você conhece cumprimento, você fica à vontade. Assim, tipo, não era todos os momentos que eu me aproximava dele. E eu queria, às vezes, aproximar. Entende? Ele estava em pé fazendo alguma coisa. Falei, cara, podia encostar no mestre agora para fazer uma pergunta e tal. Aí ele virava na minha direção, ele me olhava, e eu meio que ia dar um passo, e era quase como se ele estivesse falando agora, não. Não encosta. E eu sentia aquilo. Entendeu? Não era o momento. Então, assim, é uma energia muito intensa. E ali você comprova muito facilmente. Eu entendi ali, no contato com ele, o nível, a extensão, a profundidade e o poder do sistema Tcholifá autêntico. Porque não é simples como parece. Não é um estilo. Eu tive muitos momentos que eu tinha muitas dúvidas, sabe? Eu tinha muitos questionamentos. Teve um momento que eu saí com o Sifu João Chassi, de Portugal, e a gente foi um dia que a gente foi comer uma comida de rua, né?
E nós sentamos com um grupo de pessoas, foi divertidíssimo, uma comida deliciosa, a gente estava numa viela, assim. Isso foi legal, porque a gente não estava em destino turístico, entendeu? A gente foi exatamente para lugares onde as pessoas iam comumente, porque o pessoal que estava com a gente tinha muito chinês, tinha pessoas de lá que conheciam, então levava a gente para os melhores lugares e os lugares, digamos assim, offline para os turistas. Tipo, turista não ia, as pessoas dali, de Guangzhou, daquela região ali, daquela província que frequentavam. Então, nós estávamos ali, a gente comeu, foi um momento agradabilíssimo, a gente conversou sobre muitas coisas, inclusive sobre Kung Fu, e depois nós saímos andando. Eu falei, se for, a gente vai fazer o quê? E eu fiquei um tempo com ele, porque ele falava português também, né? Português de Portugal, português do Brasil, e a gente caminhando ali, batendo papo, e eu tirando dúvidas com ele, perguntando coisas sobre a família, sobre o sistema, sobre as técnicas, e ele quebrando uma série de conceitos na minha cabeça. Eu, o senhor, isso, ele, senhor, você vai me chamar de senhor, você é meu irmão. E eu, não, mas porque o senhor não me chama de senhor. Ele ficou bravo, ele começou a ficar bravo. Eu estava chamando ele, aquele respeito, né, que a gente tem. Isso é muito característico aqui no Brasil, eu acho até bonito. Mas ele não me deixava, cara. Ele não me chama de senhor, eu sou seu irmão, Kung Fu. Caraca, cara, que mundo é esse que eu tô? Nós saímos e a gente estava numa rua muito longa, caminhando ali, e nós encontramos, eu estava junto com ele, um grupo de espanhóis. E sentamos com os espanhóis para conversar. Eles estavam tomando uma cerveja, e a gente sentou, e aí, quer tomar uma cerveja e tal? Não, vamos tomar uma cerveja. E a gente sentou todo mundo para tomar uma cerveja com os espanhóis. E aí começamos a conversar, dialogar sobre o Chorifá. E eu perguntei a um deles, eu falei, eu estava fazendo uma investigação especificamente sobre aqueles sistemas divinatórios que o mestre fala, que ele aprendeu com Choi Falk antes de sair. Eu estava escrafunchando aquilo, porque eu queria chegar a essa informação, que ninguém fala sobre isso. Tá? Né? Então eu queria, assim, como que é esse negócio? Ele ensinou alguma coisa? Está relacionado com o sistema divinatório de adivinhação, de não sei o que é isso, né? E tal. E eu tentando investigar essas coisas. E aí perguntei para um deles, né? Aí ele falou, olha, tem alguém que sabe, citou algumas coisas dentro da família e disse, o mestre parou de falar sobre isso em função de que surgiram alguns problemas. Não sei quais eram os problemas, mas surgiram algumas situações, provavelmente talvez má interpretação da coisa, ou as pessoas começaram a ver de uma maneira diferente, talvez tenha misturado as bolas, enfim, eu não consegui ir muito fundo em relação a essa história, e eu também não quis ser indiscreto de perguntar, porque eu acho que envolvia o nome de alguém, né? Alguém fez alguma besteira e tinha o nome de uma pessoa, eu não queria envolver. Mas eu aproveitei aquele momento e eu perguntei, eu falei assim, o que é o Chorifá para você? O que a família chama? Eu estou vendo que se aproxima de algo muito complexo, eu não estou nem conseguindo abarcar ainda. E a gente conversando, e ele disse assim, ele falou bem assim, olha, Raul, sinceramente, é uma universidade de Kung Fu. Isso é o Kung Fu da família Chan. Porque você vai encontrar aqui dentro o Kung Fu em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. Então você vai encontrar um Kung Fu de punho longo, de punho médio e de punho curto. Você vai encontrar um Kung Fu interno. Tem sistemas internos como o Tai Chi está embutido dentro do sistema em uma forma. Tem Bagua, está embutido dentro do sistema. Você vai encontrar aqui dentro uma filosofia muito profunda. Inclusive, no livro, a gente começa a ver que o mestre Choi Falk entregou fundamentos filosóficos para Chang Yen e está aqui. Né? Tem um dos capítulos que ele divulgou, que ele abriu isso, né? Que são os princípios e teorias de treinamento de Choi Falk. Tá aqui. Em inglês, né? Princípios e treinamentos, princípios e teorias do treinamento de Choi Falk. Então, tem uma fundamentação filosófica profunda. E não é uma coisa de divagação, não. Você vai, os caras estão falando. Não, é só sobre treinamento, porque tem um objetivo para o treinamento. Qual é o objetivo? Você tem que dominar os fenômenos. Vento, trovão, chuva, né, e relâmpago.
Você tem que dominar esses fenômenos. Esses fenômenos, Arnold, tem que aparecer no teu Kung Fu, senão tu não tem Te Olifar. Entende? Quer dizer, quando vê um praticante experimentado fazendo uma forma ou lutando, os 5 fenômenos vão ter que estar presentes ali. Tem que aparecer. Então, a função do treinamento é conduzir a pessoa a dominar esses 5 fenômenos. Que depois, isso mais adiante, vai se converter em maestria da energia. E aí a gente vai chegar no ponto mais elevado da coisa, que está relacionado com Lohan. Lohan quando você fala Lohan, é o mesmo que Arhat no idioma hindu, que significa o iluminado. Ou seja, é uma busca de um caminho de iluminação. Cara, eu não Entendi, sei nem por maravilhoso. onde foi que a gente partiu, cara. Eu estou aqui nessa parte. Eu não sei de Não, onde a gente... não, tá maravilhoso. Essa é a quantidade de informação aqui mais do que eu esperava, entendeu? É, mas aí deixa a minha curiosidade, extravasar a minha curiosidade. O, o salão ancestral, me conta como é adentrar nesse recinto, né? Para quem não sabe, o salão ancestral ele pertence, né, à família Chan e foi onde Chan Hel ensinou, né? O próprio Chan Hel ensinou, né? Agora, me fala se é realmente isso que é a informação que a gente tem. Me fala se realmente é isso, se é mais, o que que se passa lá dentro e como é estar lá. Então, quando ele desce da montanha, ali era o lugar que era como se fosse o templo da família, né? Na vila tem muitos templos, tem muitos lugares onde as pessoas elas cultuam. Tem um budismo ali muito forte, muito enraizado. E havia aquele salão que era como se fosse o templo da família. O pessoal se encontrava ali e ele começou a dar aula naquele salão. Ele estruturou a escola ali. Só que, paralelo a isso, a gente sabe pela história que estava tendo todo aquele período da Revolução, aquela coisa toda. Ele não pôde ficar o tempo inteiro lá, ele teve que fazer algumas saídas. E essas saídas, ele morou um tempo em Hong Kong, ele morou um tempo, ele foi para Tailândia, ele veio na América, isso é verdade, né? Ele teve nos Estados Unidos, então ele viajou muito. E nessas viagens ele conheceu pessoas e ele passou algumas coisas dos fundamentos do sistema. Teve um período em que eles estavam proibidos de ensinar publicamente, mas a sorte que nós tivemos é que o mestre ele tinha alguns contatos com o pessoal que tinha uma condição aí, digamos, uma moral com o governo chinês. Então os caras não tocaram na vila, que podia ter sido destruída. Eles não tocaram. Eu não sei exatamente que tipo de acordo que eles fizeram, mas houve aí um acerto no sentido de que o mestre ia se afastar, né, porque ele teve um papel importante na questão da Revolução, ele era uma figura de impacto, ele iria se afastar e o pessoal não ia mexer em absolutamente nada. Aquele lugar hoje, ele está sendo, primeiro, um lugar de benefício para os membros da família Chan e membros da vila que vivem ali. E a escola, ela tem se desenvolvido lá naquele lugar através de pessoas que foram recebendo informações assim meio esparçadas. Porém, é importante dizer que ali não é a sede da família Chan. A sede da família Chan é na Austrália. E está com o Jong-un, com o mestre Chen Yongfa. Ele tem um outro irmão, né, que também faz parte, também conhece, mas quem tem todo o material é ele, né? O lugar tem uma energia muito especial, muito distinta, mas o salão ancestral não se compara aqui entre nós, na minha vivência. Pode ser que outras pessoas vão lá e sintam coisas diferentes, mas onde, vou te mandar essa foto também que eu tirei lá dentro. Onde eu senti uma energia muito intensa, muito forte, que me impactou, foi na casa de Janguém, no quarto dele.
Eu nem Aquele sabia lugar que tinha, ainda existia esse recinto existe, ainda. eles pegaram nesse lugar onde ele ficava, onde ele dormia, ali muito provavelmente é o lugar onde ele fazia as práticas internas dele. E botaram um busto, tipo sabe um busto que as pessoas mandam fazer, tipo uma estátua, colocaram lá. E aquilo lá virou um lugar tipo de culto. Então é importante dizer o seguinte, para a gente aclarar esse ponto. As pessoas, Arnold, elas veem na China o mestre Chang'e, naquela localidade, como uma espécie de Buda. Eles veem como se ele tivesse transcendido e atingido um determinado grau. Aí você pergunta para mim, isso realmente aconteceu? Não tem como, não tem como eu afirmar que sim. Tampouco não tem como eu afirmar que não. Mas algo é certo. Ele atingiu um elevado grau de domínio, elevadíssimo grau de domínio da arte. Isso, senão ele não teria criado o sistema como ele é, como ele está estruturado. E ele se tornou uma pessoa tão influente ali que até hoje as pessoas têm esse respeito, esse cultivo da memória dele. Ele ajudou as pessoas, quer dizer, o Winsington é exatamente isso, quer dizer, é uma clínica onde você lembra que todo praticante avançado de Tcholifá, ele tem que exercer o modado, ele tem que exercer valores morais. E como que você exerce isso? Ajudando outras pessoas. Então é um compromisso que tipo todos os praticantes eles assumem de se tornarem pessoas melhores e servirem à sociedade, ajudar de alguma maneira as pessoas que precisam de ajuda. Aí como você vai me perguntar? Não sei. Ele curava pessoas. A clínica dele era aberta, ele não recebia um iene para poder curar as pessoas. E iam pessoas de muitos lugares para poder chegar lá e serem tratadas por ele. Então ele curava, ele botava osso no lugar, numa época em que não era uma coisa tão simples de fazer. Ele fazia manipulação óssea, se o cara quebrava. Naquela época, se o cara quebrava um braço, por exemplo, para ficava torto ali. Entendeu? E calcificava naquela posição, o cara perdia o braço. Então ele tinha essa ciência de reposicionar os ossos, né? E ele recuperava a saúde das pessoas. E isso se gerou um compromisso dentro da família, no sentido de dizer, até hoje a gente tem que fazer isso. Agora, o lugar onde tem uma energia mais especial é nesse quarto dele, onde ele estava. Eu fui com o Daici Rim, e eu via as pessoas passavam, colocavam incenso, algumas pessoas faziam reverência e saíam. E eu fiquei parado, o Daici Rim permitiu que eu ficasse lá, eu fiquei um pouco atrás dele, recuado, ele estava coordenando o processo, eu encostei na parede, fechei meu plexo aqui, botei a mão no Tantin, fechei os olhos, e aí eu concentrei, comecei a sentir uma energia extremamente forte naquele lugar, indicando que algo muito bonito foi feito, porque não era negativo, não sentia como uma energia negativa, ruim, sabe? Algo muito positivo foi feito ali, energeticamente, entende? Um trabalho interno que ele fez ali, muito legal. Ah, bacana. Agora, você falando me veio uma lembrança. Eu não sei se a minha percepção está correta, mas uns poucos vídeos que eu assisti, eles criaram alguma espécie de museu de Shanghai ali na região, ali próxima, alguma coisa assim, porque eu vejo algumas coisas assim, com fotos, até mesmo a foto do Chen Yunfat, dos grupos, algo do gênero. É verdade? É isso mesmo? Sim, tem uma espécie de museu. Tem um outro salão, um salão grande, inclusive muito bonito, que ali tem registros, tem imagens de alguns bonecos, tem textos originais assim que foram colocados e reproduzidos ali, porque a maneira como ele escrevia era muito poética. Então, assim, o relato que ele fazia, né, todo o aprendizado dele foi em forma de poesia. Isso foi uma outra coisa que me surpreendeu, porque essas poesias, Arnold, elas existem para todas as formas do Tcholifá. Bacana. Então, por exemplo,
Existe uma poesia que é recitada enquanto você faz um lamá. Tem uma poesia recitada enquanto você faz um lam choi. Tem uma poesia recitada enquanto tu faz Silmui Fá. Aí o que, que acontece? Nessa poesia, ou seja, nesses textos ali, estão embutidos ensinamentos extremamente profundos referente ao sistema. Aconteceu algo ligado com isso que foi muito legal na demonstração. O Sifu Pou Nonchon, ele foi fazer uma demonstração de punho interno. Então tinha um boneco parecido com um boneco e ele do Wing Chun, e ele se aproximou, ele batia, aquilo vibrava. Você via assim a vibração, a energia dele fazendo vibrar ali o boneco. Era um negócio impressionante a energia dele. É impressionante. Ele tem um domínio assim extraordinário. E ele fazendo, e o mestre Chen Yunfa assistindo a demonstração. Aí no meio o mestre para. E ele fala com uma voz interessante, né? Se fupou, ou se fupou, aí ele para. Aí ele diz: respira. Ele falando em chinês. E uma outra pessoa traduzindo: respira. Aí ele começou a recitar uma poesia em chinês, correspondente àquela forma de boneco que o Paul estava fazendo. Eu tenho isso gravado. E ele recitando a poesia, ele falando que funciona assim, assim. Eu não entendi nada. Nessa parte, eu não sei porque os James era para ele ter traduzido, ele não traduziu. Mas as pessoas que entendiam chinês, todo mundo entendendo o que ele estava falando. A sorte é que eu gravei. Ainda vou pedir a algum chinês que me diga o que ele estava colocando ali, o que ele estava falando. E eu observei os Fupo no chão parado e ouvindo o mestre recitar. Aí ele diz, agora faz. Aí, ele fez a forma totalmente diferente, um outro nível de energia. Parece que o mestre pegou ele assim, tirou daquele ponto que ele estava e colocou no outro patamar mais elevado. E foi extraordinário. Foi ali um momento assim muito marcante de todo aquele evento. Foi essa intervenção do mestre, que através da poesia ele resgatou alguns aspectos que ele tinha percebido ali naquele momento. Psiquicamente, energeticamente, os Fu estava deixando passar. Então ele trouxe aquilo de volta. Pô, deve ser uma experiência fascinante. Realmente, eu acredito que eu acho que eu não sei se eu conseguiria absorver tudo do que foi uma situação dessas, tudo que foi passado, porque eu acho que eu ia ficar tão fascinado, não queria me perder em tanto detalhe que eu ia ficar disperso. Eu não ia conseguir é, absorver tudo. Mas me conta, se for Raul, e aqui para o Brasil, disso tudo do que o senhor vivenciou, de toda a experiência com a família, é, acredito que mudou. Não sei se mudou a sua percepção ou acrescentou coisas na sua percepção que deve ter mudado a tua visão com relação ao Tcholifá. É, aqui para o Brasil, o que que o senhor vai trazer disso? Como é que as pessoas agora vão conseguir usufruir desse legado do Tcholifá? Quais são os seus planos para essa difusão? Bom, para começar, é que, assim, eu me considero ainda, eu pessoalmente, completamente indigno de dizer que sou um portador da família Cham. Ainda. Eu estou em processo de aprendizado e tenho absoluta clareza disso. Né? Então, assim, se você ainda vê eu me movimentando, eu estou começando a absorver o sistema da família, eu estou em processo. O que logo não me impede de também transmitir o que eu já absorvi, entende? Tanto que eu estou autorizado a transmitir o sistema. Eu tenho autorização da família. Eu sou membro da família hoje. Ok, esse é um ponto que é legal a gente deixar registrado aqui. Em relação aos planos, o que eu quero fazer? Nós vamos começar a trazer os caras, nós vamos começar a trazer esse pessoal,
estou me estruturando porque, tipo, a escola aqui em Curitiba, ela está começando, né? Eu tenho poucos alunos diante da quantidade de alunos que eu cheguei a ter outrora, né? Nós chegamos a ter quase 500 alunos indoor, né? Do período de 2000 a 2004, 2005. E hoje a minha escola tendo começado em setembro, eu fecho em dezembro com 10 alunos. E eu estou felizaço da vida com 10, entendeu? Porque esses 10 são a semente. A gente vai começar a partir daí, mas a gente precisa de uma estrutura. Por exemplo, eu trazer um mestre dos Estados Unidos, eu trazer um mestre da Austrália, a gente precisa de uma estrutura. O que é uma estrutura? Eu preciso ter pessoas que vão participar de um seminário para a gente aproveitar esses mestres. Entende? E o meu plano é esse, é começar a elaborar seminários e a gente vai divulgar esses seminários para quem tem interesse em Tcholifá. Entende? Então, você está no Rio? Poxa, Arno, então, não, se for, eu quero participar. Vem, cara, vem participar. Ou então, se for, vamos fazer alguma coisa aqui no Rio também? Sei lá, tá o Marcelão aí, meu irmão, pessoa maravilhosa, que com certeza ele adoraria a gente promover alguma coisa lá. Então vamos fazer. A gente vai ter agenda aqui em Curitiba, vamos ter uma agenda no Rio. Se de repente tem alguém em São Paulo, a gente vai fazer uma agenda em São Paulo. Então a gente faz uma turnê, 3 lugares. A gente pega todo mundo, porque talvez fique, se eu faço um seminário só aqui, talvez dificulte muito a participação de pessoas que estão muito longe, entende? Então o que a gente quer fazer a partir desse ano, e eu não vou dar data aqui porque eu não quero me comprometer, porque vai depender da evolução do trabalho. Vai ser a gente começar a implementar esse tipo de intercâmbio, porque eu gostaria, sinceramente, eu não quero trazer todo mundo para o sistema de Olifá da família Chan, não. Longe de mim, não, assim, pode parecer estranho isso que eu estou falando, porque eu não quero, em hipótese nenhuma, ter aquela postura do doutrinador gospel, entendeu? Da pessoa Proselitismo, né? que proselitismo, que converte o outro e diz, aqui é melhor, aí é pior, entendeu? Eu não quero nunca chegar nesse ponto. O que para mim é bom, de repente para outra pessoa pode não ser, né? Mas assim, é o meu papel dar a conhecer esse tesouro. Eu não tinha ideia que isso ia cair na minha mão, Arnold. Não tinha. E não, em nenhum momento eu planejei isso. Né? Eu lembro quando eu estava num processo assim, eu havia conversado com o Sifu Serra e a gente estava numa transição. Sifu, cara, você podia fazer um treino, começar a fazer alguma coisa com outra pessoa, ver se você resgata esse ânimo com o Kung Fu, você está muito desanimado. O próprio mestre Serra me estimulou nesse sentido. Falei, me ajuda, Sifu, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Em nenhum momento eu queria sair da organização, eu queria encontrar outra pessoa e trazer outra coisa para poder acrescentar a International, né? Esse era o nosso plano. E aí depois o Marcelo, eu sempre cito ele, e sempre vou citar, cara. Marcelo Alexandrino, putz, eu vou citar ele sempre, sempre. Está aqui no meu coração, é meu irmão. A gente pertence a linhas diferentes, a linhagens, a grupos diferentes, né? Ramos diferentes, mas é meu irmão, assim, eu tenho um maior carinho por ele, porque, tipo, a paixão dele pelo Tcholifá me contaminou, sabe? Me contagiou. Me contagiou. A paixão dele pelo Tcholifá, a maneira como ele fala do sistema, então eu falei, nossa, que legal. E aí eu comecei a falar com ele, falei, pô, queria ir, queria ver como é que é, queria fazer um treino, mas não casava. Num período que eu estava organizado, já estava para comprar passagem para ir lá encontrá-lo. Ele tinha uma outra aluna que ia e tal, acabou não dando, ele falou assim, uma aluna minha vem, já estou com isso aqui engatilhado, não vai dar. Eu falei, tá bom, beleza, tranquilo. Quando der certo em outro momento. E aí surgiu a minha, digamos, a minha vinculação com a família Chan, e eles abriram as portas. E eu comecei, mas por um interesse mesmo de... Quando eu comecei a ver... E os Foucault Thomas começou pelas técnicas. Quando eu comecei a ver os catis, eu falei, nossa, tá tudo aqui, tem mais. Nossa, isso aqui que bacana, que diferente. Fundamentos, nossa, isso aqui, putz, se eu fizer assim, a energia, ela quintuplica a potência. Nossa, que diferente. Ele me chamando a atenção para os níveis.
os diferentes tipos de Jin, os fenômenos, ele me abrindo o olho para isso. Eu comecei a me encantar com a coisa. Falei, caramba, é isso aí. Que legal. Mas agora, quando eu fui para a China, Arnold, eu tive um impacto verdadeiro. Eu vi a família. Eu vi pessoas se movimentando. Eu vi o Tcholifá. Eu senti o Tcholifá em mim. Eu treinando ali com o Dai Rin, ele falava, soca, mas soca, soca para valer. Tinha no braço, o braço dormia. Eu falava, não, cara, sabe? O que esse cara fez? Você olha assim, o treino de palma de ferro dele, a mão dele parece uma bola aqui, um negócio assim. Ele falando sobre energia, a energia ela é material, ela fica como um chiclete. Mas eu não entendi isso como chiclete. Posso fazer para você entender? Eu falei, pode. Aí ele batia. A sensação que eu tive é que tinha um emplastro colado em mim. E aquilo ficou algumas horas no lugar onde ele bateu. Pum! Tipo como um emplastro, assim, grudou, colou. Aí ele olhou para mim e riu, falou assim, como um chiclete. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esses caras são loucos. O que esses caras fizeram, sabe? Então, assim, eles treinaram muito, muito tempo com o mestre Chen. E a forma do mestre Chen treinar era de exigir e colocar a pessoa em um nível de exigência sobre-humano. O Dério falava, os treinos que eu fazia com ele dizia, falando inglês comigo, longo, rápido, forte, longo, rápido, forte. Eu falei, pera, uma coisa ou outra, deixa eu fazer devagar. Não, não tem devagar, é rápido. Eu falei, sim, mas não tem uma progressão, vou ter que fazer. Ele, não, agora não, para você é longo, rápido, forte. Aí, e ele naquela coisa, pá, faz tudo, vai longo, rápido, forte, isso, estende, pá, tá curto o movimento, vai, alonga. Ele estava me passando os fundamentos do nível que corresponde ao leopardo. E ele dizia, era assim que o mestre Chen me ensinava. E eu passei 10 anos aprendendo assim e me sentindo absolutamente incapaz de realizar o Kung Fu. Porque todas as vezes que eu fazia, o mestre Chen dizia que estava errado. O Messi Chen passa essa imagem de não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Ele é esse nível de exigência. Mas o que acontece? Tem um ditado dentro da espiritualidade que diz assim, pelos frutos que se conhece a árvore. Quando você olha para os discípulos, você diz... Porque ele é um mestre que hoje ele está numa condição que ele não permite muita aproximação, porque já tiveram muitas coisas. Tu sabe como é esses negócios, né? Tipo, a pessoa ela vai lá, acabou de conhecer o mestre, tirou uma foto, só discípulo direto do mestre e tal, e não sei, a pessoa ela começa a fazer um monte de besteira, e tudo aquilo que o discípulo faz de errado recai sobre o mestre, né? Então ele já está mais cuidadoso nesse aspecto. Entendi. Ah, muito bacana. Bom, os planos estão aí, né? Eu acredito que em pouco tempo a gente vai começar a ver essas movimentações. Mas para quem tem interesse em, em ficar antenado, para saber, para se aproximar, fazer esse approach, né? Junto com a família Chan, como é que as pessoas podem te contactar, se for? Então, eu recomendaria as pessoas ficarem atentas ao Instagram, principalmente do Instituto Vutal. O meu pessoal também, eu divulgo algumas coisas, mas toda a agenda da família Chan e tudo que a gente vai estar fazendo aqui no Brasil está sendo divulgado pelo Instagram do Instituto Vutal. A gente vai voltar a fazer algumas coisas no canal do YouTube, mas isso ainda eu estou estudando como que a gente vai fazer. Se a gente vai seguir com a Universidade Confúcia, a gente vai fazer uma outra coisa específica sobre a família, porque tem um material extensíssimo, mas, ao mesmo tempo, existe algo que é característico dentro da nossa família, que é os tesouros, né? Eles... O cuidado que se tem com tudo, com todo o conteúdo, é muito forte. Eu notei isso, sabe? Por exemplo, não é permitido de nenhuma pessoa da família pegar uma forma inteira e colocar no YouTube. O mestre não permite. Formas inteiras, não pode.
Se você vai colocar uma forma, você coloca um trechinho. Se você vai colocar 2 trechos de uma mesma forma, muda a ordem. Porque, tipo, a preocupação que eles têm no sentido de que pessoas pelo YouTube peguem isso e comecem a utilizar de uma maneira equivocada aquilo que é um tesouro do sistema. Então, assim, eu estou me adaptando nesse sistema, porque eu venho de uma outra escola, né? Eu venho de outro processo de formação, então eu estou me adaptando a tudo isso, no sentido de ver a melhor maneira de contribuir para o Tcholifá no Brasil, sem, digamos, vilipendiar o tesouro da família. Então, eu vou ter que ter muito cuidado em relação a isso. Os seminários vão estar abertos, quer dizer, as pessoas vão poder vir, participar e ter acesso àqueles conteúdos. Então, eu acho que vai ser uma maneira excelente das pessoas se aproximarem, vai ser quando a gente fizer esses seminários, né? Mas aí está participando, tá atento lá de vez em quando a gente faz alguma coisa, né? Por exemplo, recente a gente fez um curso no caso da minha preparação para ir para a China, e até como uma forma também da gente conseguir fundos, a gente fez um curso de Sabalohan. Então, ficou aberto e tal, aquela coisa toda para as pessoas participarem, e finalizou essa etapa. Mas outras ações, elas vão vir nesse sentido. Então, Instituto Vutal, o Instagram, o meu pessoal também fica lá atento e fique esperto que alguma coisa no YouTube também a gente deve fazer no sentido de estar colocando vídeos, trechos, alguma coisa assim. Tá. Foi até legal você falar, porque tem uma coisa aqui que eu não comentei com você, que foi o encontro do mestre Golin. Eu fiz um relato disso, eu vou colocar depois no YouTube. Quem é esse Cara, foi mestre? um mestre muito misterioso que eu encontrei em uma ilha lá em, em Qinyuan, e o cara era mestre de xadrez chinês, cara. E eu encontrei esse cara do nada me deu uma aula e foi um negócio louco, assim, extraordinário. E eu fiz um pequeno videozinho fazendo esse relato, porque eu fiz o vídeo lá na China, só que eu não cheguei a publicar. Então, ficou muito grande para colocar no Instagram, eu vou colocar no YouTube, mas tá uns 3 lá. É uma história muito interessante o encontro com esse mestre. Beleza. Sifu, Raul, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. As informações foram maravilhosas, né? Eu vou deixar os contatos aqui na descrição e passando aqui na tela. Então, quem quiser entrar em contato, ficar atento, ficar antenado aí nessa movimentação da implementação da família Chan aqui no Brasil, é só seguir o Sifu Raul, tá? E mais o que eu tenho para falar, muito obrigado pela sua participação. Eu fico aqui, toda vez que alguém vai na China, toda vez que alguém fazer esse tipo de, de aprendizado, né, que rola, eu fico muito na torcida, né, que dê tudo certo, porque é um sonho, né, de todo mundo que gosta de arte marcial, de estar, principalmente as artes marciais de origem asiáticas, né? De estar na fonte, né? No local onde aquela arte marcial foi criada, para sentir esse ambiente, sentir esse clima, que com certeza a imersão, né, na cultura, ela enriquece bastante na expressão da sua arte. Isso, pelo menos, é o que eu acredito e é o que relato que eu escuto das outras pessoas também. Então, meu, muito obrigado por esse testemunho aqui para a gente, dessas informações, e espero sucesso na implementação da família Chan aqui no Brasil. Pessoal, esse foi o Sifu Raul Marcelo. Entrar em contato com ele, vai estar todas as fontes aqui na nossa descrição. Um abraço, Sifu. Muito obrigado. Obrigado, querido. Tchau, tchau.